Ó, vou te falar, fui bem nesse título aí, viu? Pô, admite. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Bruno Formiga na área, convidando você a se inscrever nessa porra aí, pura e simplesmente. Se não se inscreve, pelo menos dá um like, faz qualquer coisa. Mas, porra, entrar aqui, ver o vídeo e sair fora sem fazer nada é sacanagem, né? Olha só, Corinthians e São Paulo e Corinthians, uma semifinal, putz, que assim, lembrou grandes momentos, né? Que as pessoas não gostam de falar, estádio cheio, festa maravilhosa no Morumbi. Pena que com torcida única é uma derrota da sociedade, mas eu entendo que, putz, do jeito que chegou, essa coisa animalesca que virou, é meio que um paliativo, mas que no fundo é enxugar gelo. Mas como a gente não está aqui para fazer a crítica social, a gente está aqui para fazer uma crítica tanto do Corinthians quanto do São Paulo, que vivem momentos muito distintos e que deixam muito claro que contexto é tudo no futebol. Tudo. Por exemplo, rodada de eliminatórias serviu aí para a galera olhar para o Messi e falar: putz, rapaz, não é que o homem ainda joga? E o Neymar também, né? Porque já davam eles como acabados no PSG, só que num contexto zoneado, horroroso, coletivamente péssimo. E aí, engraçado que hoje a seleção argentina parece ser um lugar harmonioso, né, para o Messi jogar, coisa que não era há um tempo atrás. E o Neymar sempre se deu bem na seleção. Então, assim, contexto, tempo, repetição, representa muita coisa dentro do jogo de futebol, que, de novo, não vive só de devaneios e improviso dos jogadores ali, como se eles fossem primadonas que estão ali para criarem ao bel prazer. Não é assim que funciona. E aí o que acontece? Eu esperava mais a essa altura do campeonato do Corinthians, do Vitor Pereira. Mas eu lembro de um tweet meu lá no início do ano falando, ó, eu acho que o São Paulo vai dar bom, assim, pelas contratações, tá? Achei que o São Paulo foi bem no mercado. Mas não é que nem precisou tanto das contratações assim, Patrick, Nicão, por exemplo, eles não estão fazendo diferença. A base ali é que está fazendo a diferença. Só que é legal quando você tem esses garotos para lapidar num ambiente de concorrência, com peças onde os garotos eles não partem como o plano A, eles podem funcionar num contexto em que você vai ter gente grande ali para dar uma amparada. Eu acho que o São Paulo hoje virou mais ou menos isso. Então você olha uma escalação que tem Caleri, que tem o Alisson, que é um jogador experiente, enfim, que tem o Rafinha, e tudo isso dá amparo, mais a galera no banco, para hoje você ter Nestor e Pablo Maia dominando o meio, com intensidade, com qualidade, com passe. O São Paulo do Rogério joga bem em transição rápida, joga bem quando rouba a bola e consegue chegar rápido ao ataque, faz esse jogo muito bem pelos lados. Eu já falei isso aqui algumas vezes. No Flamengo, o Rogério talvez tenha tido que forçar uma versão sua de impor o jogo, de impor o ritmo, de ter paciência com a bola até achar o espaço, que talvez não fosse o que ele melhor executa de futebol agora, apesar do Flamengo do Rogério ter bons momentos, e não é nada, foi campeão brasileiro, tá? A galera fala aí do São Paulo, do Flamengo do Rogério, como se fosse um fiasco, mas precisa lembrar, o time ganhou o Campeonato Brasileiro. Ganhou. Mas o Fortaleza do Rogério era um time de transição rápida e esse São Paulo tem funcionado de uma maneira mista interessante. O Rogério teve tempo para ajustar, tempo para se proteger, né, expondo parte ali da diretoria e do dia a dia do clube, porque muita coisa não estava funcionando, o departamento médico, ele agora está tendo mais jogadores saudáveis, então ele está tendo um leque de opções para conseguir executar melhor a sua ideia e, obviamente, muito feliz com a fase do Pablo Maia, que é absurda, mesmo com o Sara fora do time, ele tem conseguido suprir isso, invertendo talvez o lado por onde o time joga mais, né? O Caleri, que é um jogador muito decisivo, Nestor e Pablo por dentro, e aí faz a troca pelo lado esquerdo, né? Apostando no Wellington e não no Reinaldo, que estava num nível de desgaste muito grande. Ele foi convencido de que, de fato, não tinha condições para o Miranda agora. Então, coletivamente, o São Paulo tem um time, porque teve tempo, porque tem um técnico que, por mais que tenha sido ridicularizado em alguns momentos, tem bons conceitos e está num ambiente confortável para ele, onde ele consegue liderar, se permite o erro e aguentaram o pior momento do Rogério ali para ele passar essa arrebentação. E hoje acho que o São Paulo é daí para mais.
Isso não quer dizer que o São Paulo vai ser campeão brasileiro, isso não quer dizer que o São Paulo vai ganhar títulos enormes na temporada, mas quer dizer que provavelmente é um São Paulo muito mais seguro e competitivo do que o ano passado, a começar pelo gol, inclusive, né? Acho que o Jandrei hoje já, apesar da falha no jogo contra o Corinthians, acho que hoje ele entrega uma segurança embaixo das traves maior do que o São Paulo viveu durante todo o ano de 2021 com o Volpi, que em algum momento entregou alguma coisa. Mas se você olhar hoje o Banco do São Paulo, naquilo que eu falava sobre dar sustentação para os garotos, você tem um banco que não é nada, tem o Miranda, tem o Reinaldo, tem Nicão, tem Patrick, tinha Luciano, por exemplo, contra o Corinthians, tem Rigoni. Então, assim, tem um elenco ali, né? Um elenco que encaixa, ou parte desse elenco encaixa, com as ideias do Rogério. Coisa que neste momento não parece acontecer tanto com o Vitor Pereira, que tem um grande poder de adaptação, é verdade, mas isso foi perguntado quando o Vitor Pereira foi contratado, e eu achava que não, ele já fez jogos com modelos diferentes, assim, com um time mais agressivo, mais intenso, mais um time mais paciente ou mais marcador. A questão é, eu esperava mais do Corinthians até aqui, com o Vitor Pereira. Aí você fala, putz, mas tem poucos jogos e tudo. É verdade, não tem tantos jogos assim. A gente está falando de um time que estreou contra o próprio São Paulo, né, com o Vitor Pereira, de lá para cá, e ganhou da Ponte. Aí tem um empate com o Guarani, tem uma vitória mais magrinha ali, tem uma derrota para o Palmeiras que o time não consegue jogar. Então, assim, a forma também como esse Corinthians é dominado por alguns adversários, principalmente nos clássicos, e acho que aí os jogos contra São Paulo, os dois, e Palmeiras, acho que isso evidencia muito a dificuldade que esse time pode e deve ter no Campeonato Brasileiro com esse perfil de elenco e, nesse momento, com as ideias do Vitor Pereira não encaixando. Pode ser que ele consiga encontrar uma adaptação. Ainda vai precisar de tempo. Isso é uma parte do contexto. E aí você olha para a escalação e Renato Rodrigues, meu parceiro lá dos canais Disney, já tinha cantado essa pedra há um tempo, que assim, as características do elenco do Corinthians, elas são complicadas assim, para cobrar intensidade, é difícil assim, com a bola e sem. E isso já tem ficado claro em alguns jogos, porque aí você olha uma linha com o William, Paulinho, Juliano, o Roger Guedes e ainda tem o Renato Augusto. Então você tem aí o quinteto de ouro do Corinthians, que de fato elevou muito o nível no ano passado para botar o time na Libertadores e tal, para melhorar o desempenho no Campeonato Brasileiro, mas não tem peça de reposição à altura e nem perto. O do Queiroz acho que já foi um grande achado, não do Vitor Pereira. E aí é importante, quando a gente fala de contexto, o Renato Augusto foi escalado contra o São Paulo quase fazendo um papel de falso 9, que o Silvinho já tinha testado e foi ridicularizado. E aqui não é uma defesa ao Silvinho, que eu acho que fez muita bobagem. Mas quando eu falo que tudo é contexto, é que até para aceitar algumas invenções, precisa de contexto. E aí, no caso, o Vitor Pereira, meio que, por tudo que ele já representou, a expectativa foi criada, a experiência que ele já tem, meio que ele pode se dar ao luxo de fazer algo assim que não funcionou e o Renato também não se sentiu confortável. Mas o Silvinho já não tinha esse conforto de tentar algumas invenções. Então, assim, essa intensidade aqui pelo lado, o Corinthians não tem, não tem tranco para roubar a bola e sair nessa velocidade em 2, 3 toques, está lá na frente. A troca de passes pode ser uma alternativa, mas ontem o time não tinha profundidade nenhuma. E em alguns jogos não tem tido essa profundidade, né? Ou seja, de empurrar, de ter um ponto mais próximo do goleiro adversário, né? Quando a gente fala de profundidade, quanto mais você consegue empurrar o adversário para trás e jogar o seu para fundo, você aumenta a profundidade e diminui a distância do seu time para o gol adversário. O Corinthians tem uma grande distância do seu time para o gol adversário. Ou porque tem um 9 que não tem aqui o seu melhor ambiente, ou porque tem um falso 9 que também não se encontra, ou porque tem um ponta que hoje não é mais ponta, né? O William não vai mais linha de fundo, vem muito para dentro, mas basicamente fica estático ali numa linha de meio, tentando construir pelo lado. Então é um Corinthians que pode ter muita dificuldade daqui para frente se não encontrar alternativas para esse quinteto em um outro tipo de jogo. Porque quando o adversário impõe o seu ritmo, e o Palmeiras conseguiu fazer isso, o São Paulo também, o Corinthians, a transição rápida não tem.
O correr para trás, às vezes, fica difícil. Quando o adversário acelera, o Corinthians também não consegue acompanhar. E, de novo, isso ficou evidente para mim nos jogos contra São Paulo e Palmeiras. Então, de novo, contexto é tudo. O Vitor Pereira não tem tempo ainda, mas ele pode se dar o luxo de testar o que ele testou, né? Como o Silvinho fez, foi massacrado. E o Rogério teve tempo, teve paciência, teve suporte da diretoria para fazer as suas alterações e encontrar hoje próximo do time ideal. E aí você vê os mapas de calor dos dois times, assim, o do Corinthians até muito preenchido, mas muito sentado lá atrás, né? Num bloco médio aqui. Olha como o time não consegue sair. Ó. Consegue um pouco pelo lado direito, mas basicamente não pisa na área adversária, ou seja, não tem incômodo a área do São Paulo, e o gol foi muito por acaso. Enquanto isso, o São Paulo explorando muito lá a ausência do Fagner, né, que saiu cedo, e acho que o João não se achou por ali, mas também conseguindo um preenchimento legal aqui, e também conseguindo pisar na área, pouquinho até, mas pisando bem mais do que o Corinthians ficou sentadinho lá atrás, ó, protegendo a área. Então, um time que joga assim, ele precisa ter muita válvula de escape para velocidade. E o Corinthians hoje não tem, né? Então, assim, o Renato já canta essa pedra há muito tempo, o Renato Rodrigues, e, de fato, assim, vai se provando que ele tem muita razão. Então, hoje, como eu botei no título aí, eu acho que existe uma majestosa diferença coletiva entre São Paulo e Corinthians, e do Corinthians para o Palmeiras, por exemplo, né? E do Corinthians para alguns outros futuros concorrentes no Campeonato Brasileiro. E o São Paulo, assim, é bom ficar de olho, porque acho que vai estar ali no bolo de briga. Corinthians, com ajustes ou outros, também pode estar, mas eu esperava mais a essa altura da temporada. E aí você fala, mas Formiga, muito pouco tempo. Ah, já expliquei, né? Qualquer coisa você volta o vídeo e vê de novo. E aproveita e se inscreve aí. É nóis.